Bom, nós já colocamos lá nosso gráfico, as nossas tabelas. Nós podemos alterar as cores dos gráficos, depende de nós. Então aqui é a cor padrão, que ele vai assumir a cor do próprio diapositivo, ou seja, se nós fazermos modificações da própria estrutura, os gráficos também sofrem modificações. Então, se nós também as tabelas, como vocês podem ver, se nós mudarmos também para outro estilo, eles também vão mudar. Se nós mudarmos aqui também, eles vão mudar. Um facto surpreendente disto está ligado aos temas. Se nós temos que vir encontrar os temas, onde estão? Os temas estão na... estou obsoleto. Os temas estão... Bom, os temas são ligados aos modelos globais. Sim, os temas podemos encontrar no modelo global. Então, para encontrar a modificação desses diapositivos, como nós temos os vários temas, eu posso colocar este tema. Acho que é um tema que eu gosto muito de usar. Então, vou fechar. Como vocês podem ver, as cores, essas cores vocês podem modificar a partir do modelo global, ou ainda vocês podem modificar através dos contornos para os gráficos. Vocês só precisam alterar as cores por que for mais conveniente para vocês. Essa que vocês vão ter que usar. Então, para as tabelas também, precisam selecionar a tabela, irem ao esquema ou a estrutura da própria tabela e vão mudar o tipo de cor. Mas a tabela não recomendo, porque esta traz já logo os temas, ou seja, as cores que foram padronizadas durante por exemplo, se eu trocar essas cores do vermelho e laranja, ele vai trocar sozinho. Se eu vier para outro modelo de cores, o letreiro, ele vai mudar sozinho. Se eu voltar, os gráficos podem assumir certas cores e eles permitem que você modifique, enquanto as tabelas obedecem à cor que o diapositivo também vai tomar. Outra coisa, esses fundos dessas cores não são padrão. Vocês podem pensar, o fundo, o tamanho não é padrão. Para os que usam 2007, o padrão que usam é este aqui, mais pequeno, né? Mais compacto. Os que usam 2013, 16, 18 usam este panorâmico, né? Que é wide em inglês. Eu posso modificar este fundo, posso modificar, assim como ocultar esses gráficos que aparecem aqui nos lados, ou algumas imagens que eu não queira que aparecem, posso modificar. Posso fazer preenchimento, né, do próprio fundo. Vocês vão notar, o fundo está a mudar de cor, está a mudar de estrutura, ok? Ou seja, eu vou fazer preenchimento da seguinte forma, para vocês poderem entender que este não é padrão. Então, o primeiro plano está em branco, o fundo, que não é primeiro plano, então, isto aqui é o fundo. Este fundo pode ser modificado, ou seja, eu posso aplicar isso para todos, eu posso deixar somente para esse diapositivo. Então, este fundo também pode ser substituído por uma cor, né? Posso aplicar para todos, sempre um nível de transparência eu posso subir, assim como posso baixar, né? Então, se eu pretender que ele seja mais transparente, então ele vai ser mais transparente. Se eu quiser ocultar certas coisas, é só ocultar. Bom, naquela aula que eu tinha dito, para poder se gravar, por exemplo, se nós estamos a querer fazer apresentações e nós podemos gravar as nossas apresentações, mandar com voz, simplesmente para nós gravarmos as nossas apresentações, nós
precisamos ir onde vem a apresentação de diapositivos. Dentro da apresentação de diapositivos nós podemos gravar a apresentação, né? É assim como permite nós ocultarmos. Por exemplo, se eu pretender ocultar este aqui porque não tem nada, posso ocultar esse diapositivo, ele vai fechar. Ou ainda posso também ocultar a partir daqui, deste menu aqui embaixo. Então, para nós gravarmos nossos diapositivos, nós precisamos clicar em gravar. Então, ao gravar, ele vai memorizar as temporizações dos diapositivos e as animações e as narrações. Então, tudo que nós estivermos a falar, ele vai gravar como se fosse um vídeo, né? Então, se eu faço iniciar a gravação, por exemplo, aqui temos a nossa gravação que está sendo mostrada a partir desta parte. Então, se eu quiser saltar, eu salto. Então, neste momento que eu saltei, se vocês forem anotar, aqui ele volta ou seja, ele dá o zero. Por exemplo, agora estamos nos 15 segundos, eu vou saltar para outro diapositivo e ele vai ele vai zerar. Como podem ver, ele acabou de zerar. Então, se minha apresentação termina, ele vai fechar, né? Eu tenho, por exemplo, aqui esse diapositivo. Se eu pretender tocá-lo sem poder falar, eu simplesmente clico em assim ele está a falar. Pode não perceber porque o áudio está desligado. Só deixa eu começar. Aqui temos a nossa gravação que está sendo mostrada a partir desta parte. Então, se eu quiser saltar, eu salto. Então, do mesmo jeito, eu posso deixar ele falar e vai saltar sozinho, porque ele já memorizou o que eu tenho que fazer. Vocês agora perceberam? Então, a animação vira automática. Ok, isso aqui era só para dar uma ideia do que nós podemos. Nós podemos animar, personalizar. Então, a parte da personalização é essa parte de ocultar certos diapositivos que vocês não queiram que sejam mostrados. Bom, é isto que nós tínhamos para o PowerPoint. Quem tiver uma dúvida pode expor. Uma pequena coisa, para os que querem fazer apresentações online, tem esta parte aqui de apresentar online. Vocês só clicam, ele vai vos fazer esta questão. Vocês devem ativar visualizações remotas, né? Ou transferir esse diapositivo de forma remota. Hoje em dia essa apresentação online já não é usada, porque muitos aplicativos tais como Zoom, Big Button, Blue, eles já têm este mecanismo incorporado. Antes, isto aqui era enviado num esquema de rede, onde era distribuído por diferentes utilizadores que estavam inscritos para aquela apresentação. É isto que nós temos para o PowerPoint. Qualquer dúvida é só expor, que nós estaremos disponíveis para poder vos mostrar. Tchau.